pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, iniciou neste final de semana uma sequência de compromissos no Nordeste com o objetivo de estruturar palanques estaduais e consolidar alianças regionais. A primeira parada foi em Natal, onde o PL oficializou a chapa majoritária da direita para as eleições no Rio Grande do Norte. Flávio esteve ao lado do pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias, além de vários parlamentares, e falou sobre como o partido pretende trabalhar estratégias para fortalecer candidaturas na região. Durante a agenda, também fez críticas ao presidente Lula em relação à condução do aumento no preço dos combustíveis. Vamos ouvi-lo. Todos nós aqui temos esse caminho a oferecer a vocês. O caminho da liberdade. Do outro lado, é o caminho que está agora. De tratar marginal, soltando o marginal da cadeia com uma política de desencarceramento, de achar que é legal um menor de idade roubar o seu celular para tomar uma cervejinha. É o caminho daquele que acha que o usuário de drogas é uma vítima do traficante de drogas. É um governo que não quer tratar Comando Vermelho, PCC e outras organizações criminosas como terroristas, porque os presídios ficaram em festa em 2022, quando ele foi anunciado presidente da República. Muito bem, vamos voltar aqui para o telão, a análise da movimentação política com a Berenice Leite de volta com a gente. Berenice, nesse momento do jogo político, a direita caminha em direção a candidaturas no Nordeste do país, uma região que a gente sabe é marcada por um lulismo muito forte, onde o presidente Lula tem geralmente mais força em processos eleitorais, enquanto outros cenários ainda são incertos, tanto para a direita como para a esquerda também. O Nordeste, vale lembrar para você que nos acompanha, é um reduto eleitoral de fato muito forte para o PT, para o petismo, porque por lá tem 4 dos 9 governadores e enfrentar essas máquinas é algo relativamente difícil para alguém que está na oposição. Ou eu pergunto a você, Berenice Leite, será que esse cenário econômico atual, todos esses escândalos que estão acontecendo, isso facilita essa entrada da direita também na região Nordeste, hein? Com certeza facilita, Daniel. Esses escândalos evidenciam que o governo do PT não consegue administrar sem ter ali o rastro, a mancha da corrupção por perto, né? Falando especificamente sobre o Rio Grande do Norte, que é a gestão da Fátima Bezerra. Acredito que ela, inclusive, está na reeleição. É uma governadora que não deixa o seu estado evoluir, que está afundado, inclusive, em dívidas fiscais. A própria governadora responde processos com relação a fraudes e licitações que chegam a 200 milhões de reais, né? Esse é o nível de quem está gerindo o estado do Rio Grande do Norte hoje. Inclusive, o principal cabo eleitoral hoje do Flávio Bolsonaro, né, que é o senador Rogério Marinho, ele estaria eleito, acredito eu, se realmente optasse pela manutenção a sua candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. Acredito que ganharia muito o estado se tivesse ele, mas nesse momento foca em ajudar o Flávio nessas visitas e viagens estratégicas. Agora, achei interessante porque na semana passada eu conversei com um assessor parlamentar de um político da base governista e ele descreveu a região Nordeste como ali tem política na veia. E por que ele falou política na veia? Porque é a velha política do voto de cabresto, Daniel. Pessoas muito pobres que chegam a vender o seu voto por uma caixa de leite. Eu não estou falando nem de cesta básica. Então, infelizmente, o voto dessas pessoas que mal sabem escrever o próprio nome é que acabam decidindo, né, as eleições em estados como esse, o que é muito ruim. E eu volto a repetir uma frase que eu digo já há muitos anos. O governo do PT não quer que as pessoas evoluam, que as pessoas tenham mais educação, né? Principalmente o quesito educação, porque a partir do momento que elas começam a ter um pouquinho mais de conhecimento, elas já não votam mais no PT. O próprio Lula disse isso já, né, em algumas declarações de sincericídio, que a pessoa que ganha pouco mais de 2 salários mínimos já não vota mais nele.
Trazendo uma atualização aqui para a nossa audiência, a Fátima Bezerra ela não pode se candidatar à reeleição e ela, inclusive, recentemente, na semana passada, ela desistiu de ser candidata ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Uma outra mulher possivelmente deve disputar o cargo pelo PT. Mas ainda seguindo nesse assunto com você, Berenice Leite, com a Guta Pini, com Marcelo Rocha Monteiro, ontem o Flávio Bolsonaro foi a João Pessoa, na Paraíba, onde ele participou do evento que oficializou o senador Efraim Filho como filiado ao PL. Pré-candidato à presidência falou sobre a provável delação de Daniel Worcaro do Banco Master e se isso pode ou não impactar a direita. Atingir a direita porque você não pode continuar com essa narrativa falsa que o Lula tem criado de querer nos vincular a isso. A gente defende a CPI do Banco Master, a gente já assinou impeachment de ministro, a gente está vendo uma investigação avançar e mostrando que o ciclo do Lula muito próximo a ele, em especial na Bahia, senhor Jacques Wagner, senhor Rui Costa, essas pessoas é que estão no cerne do início desse grande esquema de roubalheira que está dando nojo a todo o país. Então a esquerda vai ter muito a explicar, porque não dá para ninguém que tem 2 neurônios acreditar que o filho do Lula é beneficiado, que os ministros do Lula são beneficiados e que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso, algum conluio com isso. Pelo contrário. Bom, especula-se que a delação premiada de Daniel Worcaro, Guta Pini, pode ter impacto para todos os espectros políticos, para a direita, para a esquerda, para o centrão também, enfim. Agora, a grande questão é que essa delação tende a alimentar um sentimento antipolítico ou antissistema, que geralmente costuma prejudicar mais o governo de plantão, que nesse caso é o governo do presidente Lula, não? Tem esse impacto, certamente, e o brasileiro, ele vinha de um costume, de uma tradição de ter ojeriza a políticos e a política em si. Por conta ali da Lava Jato, a gente percebeu essa aproximação do povo brasileiro, e em especial com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, que o povo acordou para a política. E ali, claro que já havia movimentos ali de comunidades na internet que tratavam sobre conservadorismo, liberalismo, mas realmente foi com a eleição de Jair Bolsonaro que foi um estopim. Parece que foi a virada de chave e o povo brasileiro começou a olhar para a política. Agora a gente está correndo esse sério risco do impacto dessa operação, dessas revelações todas, de um afastamento da população da política, de ter um descrédito que realmente não adianta nada, porque embora exista essa possível consequência de minar esse governo que busca a reeleição, tem também esse outro fator que não é aleatório e que nem é tangencial, é realmente algo de essência, muito profundo, e isso será muito ruim para o Brasil. Se o brasileiro lavar as mãos e parar de acreditar que é possível ter um país decente. Essas revelações, Dani, tudo que está no celular de Daniel Worcaro, eu tenho aqui alguns nomes, veja só, a questão política, lógico, mas vejam só os ministros. Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Benedito Gonçalves e o Ricardo Lewandowski. Todos que eram ministros do Supremo, Lewandowski que saiu, Benedito Gonçalves do STJ, todos esses nomes estão no celular de Daniel Worcaro como contatos. E muitos congressistas, muitos parlamentares. Então, desde Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira, Eduardo Braga, são muitos nomes. E de tudo que é partido, Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Então, é realmente algo que pode implodir a República. E sim, pode ter um impacto mais direto e imediato no governo de plantão, como você bem trouxe, mas tem também essa consequência de médio e longo prazo de afastar o brasileiro desse cenário da política, e isso traz prejuízos para o país. Agora, Marcelo Rocha Monteiro, Flávio Bolsonaro, nessa fala que nós escutamos há pouco, menciona figuras ligadas a Lula no cerne do caso Master, especialmente na Bahia. A gente trouxe esse assunto na semana passada aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. A empresa, por exemplo, a informação mais recente, a empresa da nora do líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, do PT baiano, manteve contrato com o Banco Master durante 3 anos, recebeu pagamentos da instituição comandada pelo Daniel Worcaro entre 2022 e 2025. O nome dela é Boni Bonilha, é sócia da BN Financeira, junto com o advogado Moisés Dantas. Ela é esposa do secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré, que é enteado de Wagner.
Em nota, Wagner disse que não tem conhecimento de nenhuma investigação, uma vez que jamais participou de qualquer intermediação ou negociação em favor da empresa citada. No caso do PT, Marcelo Rocha Monteiro, ainda as relações do banqueiro Augusto Lima, a gente falou sobre isso na semana passada, ele que é ex-sócio de Daniel Vorcaro, o dono do Master, com figuras do partido como o ministro Rui Costa da Casa Civil. O Lula sabe disso, ele está extremamente preocupado com isso. Na semana passada, se não me engano, na quinta-feira, no lançamento da candidatura do Haddad a governador de São Paulo, né? O Haddad, como vocês sabem, é um fortíssimo candidato a ser derrotado para o governo do estado de São Paulo. E o Lula fez um discurso, ele disse o seguinte, em tom bem exaltado: vira e mexe, eles estão tentando empurrar para as costas do PT e do governo esse Banco Master. Mas esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro. Se a gente não tomar cuidado, vão tentar dizer que somos nós. Ele já sabe, né? Ele já sabe, ele já sentiu. Se tem uma coisa de que o Lula entende, é política. Eu até diria politicagem. Ele tem esse senso político muito aguçado, ele já percebeu que a população está fazendo o link, está fazendo a ligação do escândalo do Master com o PT, né? Afinal de contas, a Guta mencionou aí todos esses nomes, você também está mencionando, Daniel, essas figuras importantes do PT da Bahia, né? Além do Lewandowski, Guido Mantega, petista histórico, foi quem levou o Vorcaro para um encontro com o Lula no Palácio do Planalto, um encontro fora da agenda, né? Que o Lula só admitiu depois que o caso veio à tona. Então, está muito claro para a população, ele está muito preocupado com isso, e eu acho que isso reforça a tentativa de alguns setores do Supremo de fazer com que esse caso termine em pizza.